eu morrer sem confessar um pecado, eu vou para o inferno? Antes de tudo, eu quero trazer em base um versículo bíblico que fala o seguinte. Ele se encontra em 1 João, do capítulo 1, 8 ao 9, que diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, aqui, como nós estamos vendo, nós estamos caminhando sobre injustiça. Então, Deus ele é justo juiz, a palavra do Senhor diz isso. Então, se nós morrermos, descermos a sepultura sem confessar um pecado diante de Deus, literalmente a Bíblia está nos dizendo que nós seremos condenados, porque nós estamos caminhando baseado em injustiça. E é muito importante nós ressaltarmos que isso não deve ser de maneira individual, mas isso precisa ser feito diante de um sacerdote. Por que que é muito bom a gente pontuar isso? Porque hoje em dia tem se banalizado a questão da igreja. Gente, a igreja não salva as pessoas, mas ela nos conduz ao caminho da salvação. Por quê? A Bíblia diz que todo homem que era curado, toda pessoa que era curada na época antiga, seja de lepra, seja do que for, ele precisava dar oferta diante do sacerdote para que fosse legalizado, para que fosse autenticado aquele milagre diante de todos. Por que que eu não posso pedir perdão a Deus, confessar para Deus e simplesmente isso fica zerado gamer? Porque isso causa em nós um sentimento de arrogância e querendo ou não, aquele sentimento de tipo, tá de boa, eu não fui pego, eu não preciso confessar. O confessar aqui, nós precisamos entender que é verbalizar. E por que que nós precisamos confessar para alguma pessoa, para o pastor da igreja, para um homem e uma mulher espiritual? Porque nós precisamos ser direcionados. Porque aquela pessoa que estará te orientando, te fortalecendo, te ajudando em oração, ela provavelmente já venceu aquele pecado ou ela tem muito mais sabedoria e discernimento do que você. Porque o pecado ele nos traz essa cegueira. Ele não nos deixa ver a verdade diante de Deus. Ele traz aquele sentimento de que quanto mais estivermos escondidos de todo, mais estaremos seguros. E na verdade, quando você expõe o seu pecado, você automaticamente libera sobre você um peso, porque precisa ser verbalizado o confessar. É necessário para que a gente traga para fora aquilo que muitas vezes a gente não quer admitir para a gente mesmo. Então não é uma questão de você se expor para a vergonha, é uma questão de você se expor para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a sua transformação, para que o seu processo de libertação seja autenticado e de fato você consiga se libertar daquilo ali. Porque eu conheço muitas pessoas e eu sou prova viva disso, da tentativa de tentar vencer os meus próprios pecados de maneira isolada e conseguir ficar um mês, 2 meses sem praticar o pecado. E daqui a pouco voltar a cair no mesmo pecado, porque eu tinha a ideia de que de fato tinha sido liberta e aí eu estava vivendo o mesmo ciclo repetitivo de pecado. É isso que acontece basicamente na maioria das vezes com muitas pessoas que acabam caindo no processo do mesmo pecado. Elas acreditam que elas estão libertas, porque elas se ajoelharam ali, porque elas oraram a Deus. Mas na verdade não é simplesmente assim. A pessoa que ela é viciada numa bebida, a pessoa que ela é viciada na pornografia, a pessoa que ela é viciada em muitas outras coisas, na mentira, no engano e muitas outras coisas. Não é simplesmente aquele estado. Deus não é poderoso para fazer? Deus é poderoso para fazer. E infinitamente mais. Mas o problema é que nós precisamos ser terra boa. E muitas vezes você está sobre o estado de controle do pecado. E muitas vezes você está fazendo aquilo ali, você está falando ali com Deus, porque você está com medo até da própria morte, porque você está com medo de ser pego, mas não porque verdadeiramente você está fazendo aquilo de coração. Então é por isso que nós precisamos ser guiados pelo Senhor. É por isso que nós precisamos de pessoas. Você precisa desmistificar isso da sua cabeça. Nós precisamos de pessoas. Pessoas que são mais espirituais do que nós. Pessoas que podem nos ajudar. Pessoas que podem nos orientar. Pessoas que vão orar conosco por nós. Então, para com essa ideia de que você consegue vencer as coisas sozinhas, porque isso é sofisma de Satanás. Você, nem eu, nem ninguém consegue romper sozinho. A palavra do Senhor diz, através da boca do apóstolo Paulo, que nós precisamos confessar os nossos pecados um para os outros. Por quê? Para viver a fofoca, Sara? Não. Não é para sair contando para as pessoas. É para que você tenha uma pessoa como um pastor, um líder espiritual, para que ele te oriente, para que ele te ajude. Muitas vezes você não se sente confortável de falar o que você tá, que está acontecendo
com você, com seu pai, com sua mãe, mas considere alguém que seja de fato espiritual, alguém que seja de fato confiável, para que te ajude a sair desse ambiente, para que te ajude a sair dessa influência maligna, para que te ajude a lutar com esses espíritos malignos que muitas vezes te aprisionam na ignorância. A palavra do Senhor é clara. Nós estamos caminhando em injustiça. Nós estamos caminhando em pecado. Então, se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é totalmente a ruptura entre você e Deus. Foi por causa disso que Deus deu seu único filho, porque o homem estava totalmente afastado de Deus. Existia uma ruptura, um afastamento, uma divisão entre o homem e Deus, um distanciamento natural por causa do pecado. Então, quando você decide caminhar nisso, quando você continua insistindo nessa ação do pecado, provavelmente você está dando legalidade para o inimigo. Então, ele está usando os seus pensamentos, usando as suas ações, e todo aquele que está sob o domínio do pecado, ele constantemente vai pecar. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que é muito profunda e real. O pecado, ele é insaciável. Você vai começar pecando de uma forma, daqui a pouco você vai potencializar, porque você não vai mais se sentir saciado. Você vai sempre precisar fazer algo infinitamente maior, muito mais profundo, muito mais terrível do que o começo de tudo, para que você realmente se sinta saciável. O pecado é insaciável. É por isso que nós precisamos diagnosticar tudo aquilo que está sobre nós e literalmente correr para os braços de Jesus. Correr para sermos libertos, porque o nosso caráter, ele é desviado por natureza. Então, se nós não estivermos com Cristo, a gente não vai conseguir romper. Essa é a intenção de Satanás. É fazer você achar que tá tudo bem. Tá tudo bem viver a vida que você tá vivendo. Tá tudo bem viver diante dessa mentira. Tá tudo bem ser dominado pelos sofismas. Tá tudo bem, vai vivendo um dia como o outro. Você tem que viver tudo que você quer viver porque você é jovem. E isso vai te levando para um abismo, em cima de outro abismo. Um super beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.